Olá, The Wave, boa noite. Bom, hoje é o dia 12, nós lemos Gênesis 24, Salmos 12 e Mateus 19 e 20. Bom, no capítulo 24 de Gênesis, verso 2 e 3, diz: Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Aqui é muito interessante porque a gente se pergunta, né, por que ele pediu ao servo para colocar a mão na coxa dele. Isso faz parte da cultura judaica, em que precisava ter entre um juramento precisava ter a honra. Então, o servo precisava colocar a mão na coxa de Abraão para honrar a promessa ou honrar o compromisso feito com Abraão. É muito interessante porque alguns rabinos falam que o local onde se coloca na coxa de Abraão é muito próximo das genitálias de Abraão. E isso para nós parece ser estranho, mas tem muito a ver com a descendência de Abraão, sobre a qual Abraão estava solicitando, né? Isso quer dizer que tanto os filhos de Abraão quanto os filhos do servo Eliseu poderiam sofrer as consequências ou receber as benevolências do compromisso do juramento. Então, muito interessante isso aqui, saber como que foi. Em Salmos 12, verso 5, diz: Por causa da opressão do necessitado, do gemido do pobre, agora me levantarei, diz o Senhor. Eu lhes darei a segurança que tanto anseiam. Mais uma vez, o salmista recebe de Deus um consolo, dizendo que ele está atento aos oprimidos, às necessidades dos oprimidos, e também ele vê o gemido dos pobres. Isso mostra o quanto o nosso Deus é um Deus de justiça. Lembrando que justiça, o sentido de justiça é caridade. Em Mateus 19, verso 21, diz: Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Interessante do livro de Mateus é que Mateus era um coletor de impostos, ou seja, era alguém que lidava com finanças, com dinheiro. Então você sempre vai ver Mateus se referindo ao que é valoroso, ao que tem preço em tesouro, porque ele lidava com isso. E muitas pessoas, ele mesmo deveria ser um que dava muito valor aos tesouros dessa terra. E aqui ele mostra para nós quantos tesouros dos céus são importantes. É interessante porque cada autor de cada livro, cada um deles que escreveu tem a sua personalidade inseridas no livro, né? Quando nós vamos ler Atos, nós vemos que Lucas, e também o Evangelho de Lucas, nós vemos o quanto Lucas ele era médico e historiador, e a gente percebe o quanto ele está preocupado com isso. Mas voltando ao texto, Mateus 19, 21, Jesus está dizendo para o jovem rico para ele vender tudo e seguir ele. Queridos, mais uma vez, para seguir Jesus precisa ter renúncia, e renúncia quer dizer que dói, é ruim, é incômodo, dá vontade de não, mas nós temos que sim, é dessa forma. E aí Mateus 20, 16 diz: Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E aqui é aquela passagem, ou a parábola da vinha, né, dos trabalhadores, em que os primeiros chamados a trabalhar receberam igual os últimos que foram chamados a trabalhar. Isso mostra muito sobre as nossas vidas. Às vezes, eu e você fomos chamados desde criança, desde adolescente, juventude, para estarmos com Jesus. Pois bem, a nossa recompensa é a salvação, e assim será para aqueles que às vezes no leito de morte aceita Jesus e também é salvo, porque a justiça de Deus não é a nossa justiça que é medida por quantidade e valores materiais, mas a justiça de Deus é uma justiça de caridade. Então, queridos, hoje foi o dia 12, amanhã é o dia 13, tem coisas boas para vir para nós ainda durante esse ano. Boa noite a todos.